Olá, estrelinhas, e no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre tarot novamente. Mais especificamente, hoje a gente vai falar sobre a carta do mago. Para você que não sabe, tarot é um sistema de cartas usado para adivinhação, autorreflexão e orientação espiritual. Hoje vamos falar sobre essa cartinha chamada O Mago. E eu vou citar aqui uma frase do Homem-Aranha, me permitam, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é literalmente isso que a carta do mago representa, né? Porque ele tem todo um poder, um potencial. E ao mesmo tempo que ele tem todo esse poder e esse potencial, ele tem uma grande responsabilidade com as pessoas ao redor e consigo mesmo, né? Pra você que não sabe, um mago é geralmente entendido como uma figura dotada de habilidades extraordinárias relacionadas ao conhecimento esotérico, magia, manipulação de forças naturais e sobrenaturais. O termo pode variar de significado, mas no contexto geral é exatamente isso. No nosso caso, o mago no tarot é uma figura masculina diante de uma mesa com vários objetos simbólicos, segurando uma varinha para o céu e um dedo apontado para a terra, basicamente. Que simboliza a conexão com o plano espiritual e o plano material. A carta do mago, geralmente ela é vista com uma conexão com Mercúrio, por conta da situação de comunicação que ela representa. Mas, Lorena, o que o mago representa? O mago, ele representa alguém que tem todas as ferramentas e todos os recursos à sua disposição para alcançar os seus objetivos. E ela sugere inúmeras possibilidades e conhecimento de inúmeros talentos e inúmeros desafios que podem se manifestar no seu caminho. Mas qual é a simbologia por trás da carta do mago, Lorena? Essa carta, como eu já falei, ela trata-se de uma pessoa, um homem, basicamente, um jovem, em pé, simbolizando o vigor e as aspirações que a juventude traz, e lidando habilmente com as mãos. Por exemplo, ele está segurando um bastão com a mão e a outra está apontado para a terra, que simboliza basicamente atitudes pessoais. E ele está absorvendo toda essa energia de criatividade universal com o seu bastão. Para manifestar isso aqui no plano físico, no plano da matéria. Sobre a sua cabeça está uma lemniscata ou um chapéu, simbolizando o símbolo do infinito. O infinito, para você que não sabe, é aquele 8 deitado. Mas será que ele realmente encontra isso tudo em sua mente? O mago, ele cria o seu projeto e ele sabe todas as possibilidades que ele tem, que pode ser representado com os símbolos dos 4 elementos. A moeda, como podemos ver, que simboliza a terra, o lado material, os bens, as posses, as riquezas. A terra normalmente está associada ao mundo físico, material e prático. Essa moeda simboliza riqueza, recursos materiais, como eu já falei, estabilidade, finanças e prosperidade. Eu poderia falar aqui que o plano físico depende do plano espiritual. Por exemplo, a gente vai sair um pouquinho do roteiro, né? Do que eu tenho programado para aqui. Mas eu poderia falar que, você pode ser uma pessoa próspera, ter algum tipo de prosperidade, mas com equilíbrio, sabe? Não só viver para o plano físico e não só viver para o plano espiritual. Estar ali no meio de equilíbrio entre os dois. O mago traz essa sensação, não, a palavra não é sensação, mas esse ponto de vista, né? O mago também pode canalizar o elemento terra para atrair a prosperidade, como eu falei. Você pode ser um mago e não esquecer do plano material e abundância na sua vida. Isso quando ele usa com sabedoria os recursos que se apresentam, né?
Você pode ver que nessa mesa tem várias coisas. Tem a moeda, tem a taça, tem a espada e, se eu não me engano, tem o pau. E basicamente isso representa todos os 4 elementos que o mago tem em suas mãos para fazer a sua vontade se manifestar do plano espiritual para o plano físico. Ele utiliza a energia da Terra para estabelecer essas bases sólidas, como eu já falei. O plano etéreo, ele depende do plano terreno e vice-versa. Não vive sem o outro, é um equilíbrio. E traz uma segurança nos projetos e empreendimentos que ele vai manifestar. Isso pode se incluir uma construção de fundações sólidas de negócios, ou questões financeiras, ou de estabilidade a longo prazo. Agora a gente vai falar da espada. A espada, normalmente ela fala do elemento ar, o elemento que é mais mental, o elemento que a gente, vou abrir grandes aspas aqui, a gente não vê, mas que está lá e é necessário. Ele fala de metas, no caso a espada fala de metas, planejamento e essa situação de mente. O ar normalmente ele está relacionado ao intelecto, à comunicação, e a espada simboliza a habilidade de cortar, o que obviamente não é bom para você, e de alcançar uma clareza mental, de tomar decisões e estabelecer metas. E representa também o poder pessoal de cada um, no caso, o mago. E discernimento para distinguir o que é bom e o que é ruim. O elemento ar também é relacionado à comunicação e à expressão verbal. O mago pode usar a sua habilidade de comunicação para influenciar outras pessoas, positivamente ou negativamente, como a gente já vai ver, e negociar com eficácia com essas pessoas. E também transmitir ideias para essas pessoas, de forma que elas consigam entender e trazer argumentos lógicos para que essas pessoas entendam por que elas estão sendo persuadidas ou algo do tipo. Esse elemento ar, ele também permite que o mago busque constantemente o aprendizado e o desenvolvimento espiritual e intelectual. Ele também pode estudar novos temas e adquirir conhecimentos e expandir essa capacidade mental dele, além de lidar com desafios complexos e novas situações. Como a gente veria isso? O mago, normalmente, seria uma pessoa que, ao lidar com situações de liderança, por exemplo, no elemento ar, seria a pessoa que se comunicaria de forma eficaz, traria sua visão de forma clara, obviamente, e desenvolveria estratégias para que tanto ele crescesse quanto as outras pessoas crescessem, porque o mago, ele não é só uma figura que tem o poder de mudar a si mesmo, ele muda o seu meio, entende? É um efeito cascata, basicamente. E agora vamos para o elemento água, que é a taça. A taça, como eu já falei, é um elemento água. Ele é o sentimento, o desejo, a intuição, as emoções, basicamente. Ela tá ligada diretamente às emoções, à intuição e os aspectos emocionais da vida. Todos os sentimentos que envolvem água. A taça simboliza esses sentimentos, os relacionamentos com outras pessoas, as intuições profundas e representa também as conexões emocionais que a gente pode fazer com outras pessoas. Eu não sei se isso vai sair no áudio, mas desculpem, alguém gritou em cima de mim. Mas o mago, ele usa essa energia de elemento água para explorar os seus próprios sentimentos, para ter um conhecimento do que ele está sentindo e de suas intuições. Isso pode ser uma forma de... Isso pode acontecer de forma consciente, meu Deus, eles estão gritando. Pode acontecer de forma consciente ou de forma inconsciente, para ele reconhecer os padrões que ele visivelmente não consegue enxergar diretamente ou de forma clara, mas que estão ali. Vamos lá, mais o que eu falo? Ele pode utilizar essa energia de água para cultivar os relacionamentos
com outras pessoas de uma forma equilibrada, ou de forma empática, se você gostar desse termo. Ele se conecta com os outros de um nível mais emocional e mais profundo, como eu já falei. Ele tem o autodomínio e ele tem o domínio das suas emoções. Então, ele frequentemente pode dominar, por mais que não seja a palavra agora, dominar ou ter uma conexão profunda com as outras pessoas, já que ele detém o poder de si mesmo. Agora vamos pro bastão. Ou paus, né? Se você gostar dessa palavra. Bastão, ou elemento fogo, ele representa a harmonia, a inspiração, o plano mais... A palavra não é fogoso, né? Mas, sabe, um plano mais criativo, porque o fogo, ele lida com a criatividade. A gente pode perceber isso quando... Por exemplo, eu faço jogos de futebol. Normalmente. Quando eu não tô muito cansada, obviamente, né? Mas eu parei. E quando a gente para pra ver os jogos de futebol, não sei se vocês já viram alguém jogando aqui, mas quando a gente para pra ver os jogos de futebol, a gente vê que o time ganhar não é uma coisa que depende só da situação de sorte. Depende do lado criativo e enérgico que o time ou os times têm, sabe? Às vezes tem um time que ele tá muito mais criativo e muito mais enérgico. Não sei se é essa palavra. Mas... E aí ele acaba vencendo porque ele tem muito mais energia e muito mais garra e muito mais criatividade para vencer. Então o bastão é literalmente isso. Ele trata da criatividade e dessa energia de força que um time, ou o mago, obviamente, impregna para fazer as suas ações criativas e criar, trazer para o plano físico, trazer essa energia de fogo, de ímpeto, de vontade. O fogo normalmente ele está associado ao espírito, à paixão e à energia. O bastão ele simboliza a criatividade, como eu já citei, a energia vital, a inspiração espiritual e a busca de harmonia. E também representa o impulso, o entusiasmo e a inspiração. O mago pode usar essa energia de fogo para, vou dizer assim, criar alguma coisa ou alcançar os seus objetivos. Ele não apenas planeja como a espada que tá na mesa, com a espada que tá na mesa, mas ele traz essa energia de movimento, porque se ele só imaginasse, ia ficar tudo no plano das ideias, entende? Ia ser uma coisa que, basicamente, ele só ia pensar, não, vou fazer. Mas ao pegar essa energia de paus, ele traz essa energia pro plano físico. Olha, eu não vou ficar só pensando, eu vou agir. E também coloca esse plano em prática, aproveitando a energia vital para iniciar novos projetos e enfrentar os desafios com coragem. Ele não fica só pensando, meu Deus, quando eu for rico, quando eu for tal coisa. Não, ele traz essa energia pro plano de agora. Ele também pode cultivar uma conexão profunda com a espiritualidade e pode alcançar a iluminação, entre aspas, né? Com práticas espirituais, transformação pessoal e meditação. E se você for muito louco igual eu, pode ser tantra, talvez. Porque lida com o chakra básico. A energia de paus. O mago, frequentemente, ele aparece no início de um novo empreendimento e simboliza um potencial de algo novo e emocionante. Ele marca o começo de uma jornada e as suas possibilidades. Ele sozinho, ele pode fazer muita coisa, mas ele é um conjunto de várias coisas, entende? No contexto positivo de relacionamentos, ele indica que ambos os parceiros têm a capacidade de influenciar um ao outro de forma positiva e envolver-se e inspirar com os objetivos que ambos têm, né? Apoiar-se mutuamente e
tomar decisões importantes de encorajamento. Tipo, os dois pensam igual. Por exemplo, ao planejar uma viagem juntos, o mago sugere que eles estão alinhados no mesmo caminho e têm o mesmo objetivo. E desfrutam da mesma visão, entende? Isso fortalece o relacionamento e promove a experiência de memórias positivas, basicamente. Agora, no plano negativo dos relacionamentos, o mago ele fala de manipulação emocional. A presença do mago de forma negativa pode indicar que ou um dos parceiros ou ambos os parceiros está usando a sua habilidade de comunicação para manipular o outro. Isso pode incluir manipulação emocional ou manipulação mental ou manipulação sexual, basicamente, para tomar decisões que estejam alinhadas com os próprios desejos, ou seja, o mago pode ir para esse caminho de individualidade, se for, obviamente, na parte negativa. Por exemplo, um parceiro pode usar sua capacidade de persuasão para convencer o outro a fazer algo que ele quer e explorar as vulnerabilidades que o parceiro tem, seja emocional ou seja em forma de chantagem, para alcançar os próprios objetivos. Ou seja, o mago ele pode usar também essa energia de comunicação dele de forma negativa. Na questão de carreira e finanças, o mago pode indicar que você possui ou terá as habilidades necessárias ou o conhecimento ou os recursos necessários para prosperar na sua carreira ou em questões financeiras. Isso pode incluir talentos naturais, educação, experiências profissionais ou conexões valiosas que você pode utilizar de maneira eficaz. Por exemplo, você pode estar numa posição de que você tem todas essas habilidades que eu já citei anteriormente e se permitir que você alcance um crescimento na sua carreira. E também pode indicar um período de criatividade e inovação, em que você está super criativo e tendo todas as ferramentas necessárias para que você, basicamente, ascensione, eu não sei se é essa palavra, mas você avance. Você tá... É bom ter uma... Como fala a palavra, meu Deus? Sabe aquela coisa de bloquinho de notas? Eu tenho muito isso. De ficar anotando, eu tenho uma ideia aqui, eu vou anotar essa ideia e depois eu vou fazer. Ou às vezes na hora eu faço, né? Se eu tô muito criativa na hora. Mas o mago representa isso, né? Essa criatividade e esse sucesso em questão de organização e inovação que a pessoa normalmente pode ter, obviamente na questão positiva. Por exemplo, você pode estar desenvolvendo novos produtos ou serviços que atendem às necessidades das pessoas ou do mercado e ter um posicionamento visionário, porque o mago ele tem todos, como eu falei, todas as capacidades necessárias para fazer isso. Mas de forma negativa, em questão de carreira e finança... Nossa, tirar um negocinho aqui. O mago, ele também... Só um instante. Ele também pode indicar que você está tomando decisões financeiras precipitadas ou baseadas em coisas que são só coisas da sua cabeça e que não são planejadas, basicamente. Não são orquestradas. Isso pode ser um investimento arriscado ou uma coisa de longo prazo que não se sustenta. Por exemplo, uma empresa pode decidir se expandir, mas essa expansão pode ser uma coisa tão rápida que não houve um planejamento e se tomam muitos riscos diante dessa situação de você não planejar antecipadamente as coisas e só fazer a situação nas coxas, obviamente. Ele também negativamente fala de arrogância e egoísmo, que também pode indicar que você pode estar na sua carreira sendo arrogante, egoísta e sendo só uma pessoa que só pensa em você e só quer trabalhar os seus talentos e não compartilha esses talentos com a sua equipe ou mesmo com o seu meio ou com a sua organização.
Isso pode levar a decisões unilaterais, que só vem do seu lado e só você ganha. E que as pessoas só veem, nossa, fulano só pensa nele, fulano é um péssimo líder, ele não trabalha em equipe, ele não sabe trabalhar em equipe. Por exemplo, um líder que impõe suas vontades e não questiona se isso é bom para só ele ou pro meio, né, obviamente. E acaba desmotivando e descontentando as pessoas que trabalham com ele. Agora a gente vai falar sobre a numerologia do 1. E normalmente essa carta ela fala de Aleph. Aleph ou Aleph? Aleph. Possui um simbolismo de unidade e conexão. Que é, se você for muito louco igual a mim, você pode ver que esse 1, ou o número 1, ele verticalmente ele traz uma energia de cima e essa energia vem descendo e acaba culminando aqui no plano físico, na base do número 1. Mas se você for muito louco igual a mim, né? Na carta do mago, vemos essa representação de conexão entre o céu e a terra, o espiritual e o material. Um não vive sem o outro, é um princípio de equilíbrio, sabe? E, obviamente, ele traz isso nos gestos dele, segurando a varinha e com a mão para o céu e uma mão para a terra. Ou seja, trazendo essa situação de trazer do plano espiritual para o plano físico. Isso reflete na situação de unidade e harmonia que o mago traz. No esoterismo, o número 1 significa, acima de tudo, iniciação, ou seja, iniciação em ensinamentos secretos. Essa é a união e a semelhança entre 1 e a letra L, Aleph, que significa iniciação em uma determinada doutrina e também pode significar que uma pessoa encontrou o caminho para o seu próprio eu interior e agora está conhecendo a sua verdadeira essência, a sua existência, basicamente. Ela não está só vivendo ou sobrevivendo. Simboliza também a individualidade, o eu e a personalidade pessoal que cada um tem. A ligação de 1 com o Sol reside sobretudo no fato que, graças ao seu calor, a Terra foi criada. Ou a vida na Terra foi criada, basicamente. Como a prova dos estudiosos medievais citaram a relação com as palavras solos, latim sai, e sol, latim sol. Aquelas pessoas que possuem o número 1 em questão numerológica são criadores, exploradores e entusiastas. Possuem caráter forte e estão destinadas a uma posição de liderança. Depois de estabelecerem metas para si mesmos, eles lutam obstinadamente para trazer essas metas para as outras pessoas. A sua força de vontade é tão grande e sua energia psíquica é também tão grande que ela traz isso para o ambiente pessoal, para as pessoas ao redor dela, né? Ela não fica só na questão de, olha, obviamente no lado positivo, né? No lado negativo ele é individual. Mas no lado positivo, ele afeta o meio todo. Afeta todas as pessoas ao seu redor. Porque as pessoas percebem você... É como eu falo pro Francisco. O exemplo arrasta, né? Você pode... Vamos dizer assim. Pode ser uma pessoa que lida com um plano espiritual. E, tipo, as pessoas veem em você algo diferente, sabe? Eu tô tentando meditar aqui sobre isso. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que lide com o plano espiritual e tudo mais. Só que as pessoas veem que você, não, o fulano é tão... Ele não vive aquilo, sabe? A vivência, ele não vive, ele não sente. A gente não vê aquele brilho no olhar dele, sabe? A gente não vê a mudança. Quando as pessoas veem a mudança, é muito mais diferente. Tipo, elas veem nossa, fulano tem um determinado brilho, por mais que não seja essa palavra, né, mas eu vou usar ela aqui. Fulano tem um brilho, fulano, ele vive o que ele fala, sabe? Fulano, ele não é só da boca pra fora. Vamos lá. Na característica negativa, como eu falei, é uma pessoa teimosa e, por vezes,
tenta dominar os outros através da fala, porque Mercúrio, né? E às vezes essa pessoa tem um objetivo específico. Por exemplo, ela quer alcançar uma posição na sociedade e de forma negativa isso pode ser uma posição até impiedosa e arbitrária, porque a pessoa não mede esforços. Eu vou passar por cima de todo mundo, eu vou ser uma pessoa que, não, o que vier na minha frente eu faço, o que vier na minha frente eu pulo em cima. Se fulana passar na minha frente, eu pulo no pescoço de fulana, entende? É uma pessoa que, negativamente, ela prioriza tanto o individual que ela esquece que ela também é coletiva. E, por vezes, se tornam possivelmente pessoas solitárias e que têm problemas de integração com outras pessoas. Por exemplo, chefes de família e grupos específicos. Porém, eles vivem do lado ensolarado, pois costumam ser melhor que os outros. Sim, mas se você ser melhor que os outros, basicamente, você pode até ser melhor que os outros, pode até se dar bem, né? Nessa questão de um mago, ele pode até subir até onde ele quer se ele for impiedoso, mas ele vai ficar lá sozinho, sabe? E eu não gosto dessa situação. Eu não sei se vocês gostam, né? Dessa situação de estar sozinho. Seria algo comparado com o rei Midas, que transformou tudo em ouro e quando foi abraçar sua filha, ele tinha perdido o mais importante, que era o toque. No círculo de Tai Chi, o número 1 significa Jin, que começa a se mover enquanto o Yang se aproxima do topo e se vira. As pessoas que não possuem esse número em sua numerologia tentam desenvolver o corpo, a mente e a alma e ter consciência da própria força. É uma coisa que a ser trabalhada, basicamente. Por exemplo, se você não tem o 1, você tem que trabalhar a sua individualidade, o seu eu pessoal e as habilidades que você ainda não tem. Se vocês quiserem mais uma explicação da carta do mago, eu vou deixar o canal do meu amigo Francisco de Assis, realmente esse é o nome dele. Lá ele tem um vídeo maior explicando mais sobre essa carta e sobre esse arquétipo. E ele explica sem risadinha a cada 5 segundos. Porque eu sou uma pessoa muito risonha e as pessoas não gostam disso. E vocês, no que se identificam com o mago? Como veem esse arquétipo do mago? Deixa aí nos comentários. Compartilhem, deixa o like e até o próximo vídeo.